aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre esse segmento de vídeos que já há um bom tempo eu não faço, mas ele se chama Análise de Cenários e chega ao vídeo de número 110 aqui no canal. O que acontece é o seguinte: a taxa Selic ela foi elevada ontem pelo Banco Central, pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, para 13,25%. No entanto, quando acontece esse fenômeno, se tem uma expectativa aí de que, aumentando os juros, claro, a gente imagina que tem uma migração de investimentos que saia da Bolsa de Valores e vá para a renda fixa. Mas parece que não foi bem isso que aconteceu. Então nós vamos dar uma olhada no cenário como um todo, inclusive olhando para a última pesquisa que saiu no Poder Data, onde, ao que tudo está indicando, vem derretendo aí a aprovação do atual governo do Brasil. Nós vamos dar uma olhada nesse cenário como um todo para que a gente possa tirar alguma informação que seja relevante para as nossas tomadas de decisão. E vamos começar por aqui, no site do Banco Central. Então você pode entrar nesse site aqui, ele é o que faz referência à taxa Selic, e bem aqui do lado tem a meta para a taxa Selic. Essa taxa Selic que a gente está vendo, 13,25, é a Selic meta, e tem a Selic over, que é aquela aplicada, que ela é normalmente 0,1% menos. Então dá uma olhada aqui, ó. A taxa Selic, ela foi então, lá, bem lá em cima, na parte mais alta do gráfico, para 13,25%. Essa foi a decisão de ontem do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Mas aqui tem uma coisa que me chama a atenção. Você está vendo aqui, ó, no gráfico aqui embaixo, nós estamos nos referindo a janeiro de 2016. Em janeiro de 2016, veja que a taxa Selic estava 14,25. Grave esse número, 14,25%. E depois aqui em 2017, bem no início do ano, ali por maio, aconteceu o impeachment da presidente Dilma. Mas eis que ontem, Poder 360, veja que nessa reportagem ela é assinada por Jonathan Carter e ela é no dia de ontem, dia 29 de janeiro de 2025, e saiu essa reportagem. Lula perde apoio de lulistas e nordestinos. Vamos dar uma olhada no que é isso. E a desaprovação do governo, o atual sujeito colocado aí à frente do executivo, vai a 51%. Ou seja, mais da metade da população desaprova o atual governo. E esse é considerado o pior patamar da gestão do ponto de vista de aprovação, que está em 42%. Então, tem ali os que não sabem, né? Então a gente coloca aí os que não sabem na ordem de 7%, os outros 42% estão dando ok para o governo, mas a maioria está dizendo não. E normalmente, na rejeição, até o que não sabe, ele acaba sendo computado na desaprovação. O atual governo entrou na segunda metade do seu mandato com uma rejeição recorde e perda de apoio em grupos que o ajudaram a se eleger em 2022. E é a terceira vez, desde a posse, em janeiro de 2023, que a taxa de desaprovação supera a de aprovação. Desta vez, entretanto, o cenário é mais crítico. A diferença entre as taxas é de 9 pontos percentuais e está fora da margem de erro do levantamento, que é de 2 pontos percentuais, tanto para mais quanto para menos. E o que se viu no gráfico foi isso aqui, ó, 7% não sabem, 42% aprovam e 51% nessa bolinha amarela desaprovam o governo. Mas o que tem de interessante aqui? Ó? Veja que desde 2023, na verdade no final de janeiro, é a primeira vez que essa pesquisa foi feita. Se você olhar aqui, ó, em letrinha vermelha, a distância entre os que desaprovam e os que aprovam era para mais, né, positiva, de 13 pontos percentuais. Ou seja, aprovou 52%, desaprovou 59%, distância 13 pontos positivos. Mas a aprovação ela veio se derretendo aqui, ó, ao longo do tempo, saiu lá de 52 e chegou a 42, caiu 10 pontos percentuais. Enquanto que a reprovação, ou os que desaprovam, saiu de 39 pontos e chegou a 51, cresceu 12 pontos percentuais. Então, parte veio daqui e o restante veio daqui dos que aprovam. Mas, se nós considerarmos o todo, veja aqui, como é que a gente olha isso aqui, ó, a distância que tem de 42 que aprovam para 51 que desaprovam, está na letrinha em vermelho pequeno ali, 9 pontos. Porém, isso aqui andou numa linha de inversão. Então, o correto é você somar estes 9 com esses 13, porque a desaprovação ela foi subindo, a aprovação caindo, e isso veio superando. Portanto, a variação, de fato, ela está na ordem de 22%. Segundo a reportagem, o governo enfrenta hoje dificuldades econômicas, políticas e de comunicação. Então juntou tudo dentro desse pacote. Aí vai descrever algumas coisas que aconteceram ali, como aquilo que eles chamam de Pixgate, né, que foi essa questão do Pix que aconteceu nas últimas 3 semanas lá para trás. Os recortes demográficos da pesquisa indicam que a queda na popularidade registrada na população geral está relacionada à perda de apoio do atual sujeito que foi colocado na frente do executivo.
e em grupos que são considerados esteios desse governo. Então, quem votou no petista em 2022 e, em especial, olha só, os eleitores moradores da região do Nordeste. Quem votou no atual governo, eles chamam de lulistas. Dentre os eleitores que declararam ter votado no sujeito que está aí à frente do Executivo, na eleição presidencial, 23% dizem agora desaprovar a gestão. Bem aqui embaixo, a gente consegue enxergar esse gráfico. Então a gente está vendo aqui, ó, o sujeito votou, então ele confiou no governo. Lá em 2023, no início do ano, portanto a gente tem que voltar 2 anos para trás, veja que dos que votaram no atual presidente, 10% desaprovavam e 87% aprovavam. E você pode ver aqui, ó, na letrinha pequena, a distância era de 77 pontos percentuais. E agora, isso também veio degringolando, ou seja, quem votou é quem atribuiu a maior confiança, e sempre é aquele que tem mais dificuldade de retornar para uma outra situação, ou seja, de mudar a sua situação, porque afinal ele votou, ele estava acreditando. Mas isso saiu de 87% para 73%. Então você veja que nós temos aqui uma queda de 14 pontos percentuais. No entanto, aqueles que lá atrás representavam, ou seja, votou no atual governo, eles eram 10% que desaprovavam, agora eles são 23%. Eles sobem, portanto, 13 pontos percentuais, que é o que colhe essa diferença. Mas como a diferença é de 14 pontos, aqui eu não sei, os que não sabem, saiu de 5 para 4. Ou seja, na verdade cresceu de 4 para 3, porque isso aqui é o que estava aqui atrás em 2023. E daí a gente tem esse somatório que aponta aquela distância aqui, aquela diferença que vai dar de a queda aqui no total de 27 pontos percentuais. Ou seja, caiu muito a questão da desaprovação, da aprovação, aliás, do governo, e subiu muito a desaprovação do governo. Já para os moradores da região Nordeste, que foi a única região que, de fato, o atual, à frente do Executivo, ganhou na eleição de 22, está acontecendo esse fenômeno aqui. Veja que lá em 2023, 55% aprovavam e 35% desaprovavam. A distância entre os dois era de 20 pontos percentuais. E o que aconteceu? Que veio aqui derretendo, de 55 saiu para 51, ou seja, caiu 4 pontos naqueles que aprovam. No entanto, nos que desaprovam sai de 35% para 43%. Portanto, agora temos uma redução aqui da distância de 8 pontos percentuais. Veja que de 20 para 8 são 12 pontos. O que acontece? 4 pontos vêm daqui, desses que descem, 4 aumenta na aprovação, e aqui tem os 4 pontos que acabam em 6, né, dos que não sabem, porque 4 pontos migraram para aqueles que desaprovam o governo. Portanto, aí está o somatório, né, dessa diferença de 12 pontos percentuais. Não bastasse isso, também aqui no Poder 360, é tudo da mesma pesquisa isso, certo? Essa aqui, o Poder Data é quem faz as pesquisas do Poder 360. Poder Data pesquisa e a publicação cai no Poder 360. Quem está divulgando isso aqui é a Júlia Colombo, do dia 29 de janeiro, portanto a mesma pesquisa foi do dia de ontem também. E veja aqui, ó, que só 33% dos eleitores acham que o governo do atual presidente é melhor do que a do presidente Bolsonaro. É o menor patamar desde a posse do petista em 2023. A taxa de eleitores que dizem preferir o governo do presidente atual, né, ao do ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, recuou 4 pontos percentuais, aliás, em apenas um mês. O que gerou este gráfico. Então é a comparação dos governos, do atual presidente, aí, colocado, né, na frente do Executivo, com o presidente Bolsonaro. E aqui a gente está vendo o que está acontecendo. Então você olha aqui, ó, na linha vermelha, eles estão perguntando aqui o seguinte, até agora, você acha que o governo do presidente, esse que está à frente do Executivo, está melhor ou pior do que o governo do presidente Bolsonaro? Então ele está dizendo assim, ó, o que você está achando desse atual ou do presidente Bolsonaro? Então ele está dizendo aqui o seguinte, ó, lá atrás, em abril de 2023, 46% achavam que o atual era melhor e 36%, vamos melhorar aqui, ó, achava que o do presidente Bolsonaro era melhor. 15% achavam que estava a mesma coisa e 3% não sabia. Só que, veja que a linha vermelha, que é daqueles que acham que o atual governo é pior que o do presidente Bolsonaro, veio crescendo e chegou aqui a 42%. Enquanto que aqueles que acham que o atual é melhor que o do presidente Bolsonaro, veio decaindo de 46% para 33%. E a distância ficou em 9 pontos percentuais. Aumentou aqui, interessante, aos que acham que está a mesma coisa. Saiu de 15% para 22%, os que acham que está igual. No entanto, aqueles que não sabem, caiu de 3% para 2%. E diante desse cenário, aumento da taxa Selic e mais essa última pesquisa, são coisas que estão me dando uma interpretação para cenário. O que acontece aqui, ó, com o nosso Ibovespa?
Veja que o Ibovespa ele sobe no dia 2,75% e vai a 126.830 pontos. E já esteve a 127.152 pontos. Você vê aqui ó, pela quantidade de verdes que, de fato, né, a gente está vendo um mercado bastante assanhado. Eu dou alguns destaques aqui para Banco do Brasil, indo a R$ 27,87. Nós que compramos Banco do Brasil a R$ 22,50 aproximadamente. E um outro destaque, que eu sempre venho acompanhando aqui no canal, é no IRB, que vai a R$ 54,04. Está batendo aqui ó, junto com a sua máxima, subindo 2,87%. Diante de todo esse cenário que eu apresentei, que eu mostrei aqui, subindo a taxa Selic, e pelo menos essa pesquisa, não tendo mais nada, assim, claro, teve a eleição do presidente Donald Trump, a gente vê assim que, e na composição, pelo menos desse cenário, a gente está vendo que o mercado aparentemente está voltando a ficar mais assanhado. Os canais de política, eles dão conta que esta virada da desaprovação do atual governo em relação à aprovação, pelo menos aqueles que têm mais experiência no ramo político, o canal que não comenta política, né? A gente entra no fato do que está refletindo dentro do mercado. Mas eles entendem isso como irreversível. Muitos dos influencers aí estão mencionando nos seus canais, por exemplo, que o cenário atual, e eu concordo com isso, está muito semelhante ao cenário da presidente Dilma Rousseff quando ela sofreu o impeachment. As pessoas não gostam, o cenário é parecido e agora, dia 16 de fevereiro, está marcado uma movimentação, as pessoas indo para a rua, e um dos motivos vai ser a pedida do impeachment também, entre outras coisas que estão acontecendo. O ministro lá do Supremo, o menos cabelo, e que mais tem aí causado algumas questões, você pode ver que nos últimos tempos ele tem andado muito fora da mídia, quase não se tem visto, não se tem ouvido falar dele. Então toda essa composição aí está gerando um cenário que de alguma forma o mercado está entendendo como positivo. Então, lógico, né? O mercado subindo deixa de ser interessante aqui para o método do canal. De qualquer forma, eu tenho a mesma posição de sempre, eu não sou favorável a impeachment, também não vou às ruas pedir impeachment, até porque seria uma coisa totalmente ao contrário do que eu imagino, mas está aí aberto para outros que entenderem diferente. Já chega de instabilidade no nosso país, né? Imagina, em menos de 40 anos de uma nova Constituição, 3 presidentes depostos por um processo regular, legal, né? Ou seja, mostrando aí o quanto a gente tem instabilidade. De qualquer forma, tá aí, as coisas estão colocadas desta forma. E imaginam ainda que, diante de uma possibilidade de impeachment, se tem a tendência de que a bolsa, ela estoure, ela suba muito rápido. Isso é o que você está comentando. Talvez sim, talvez não. É uma tendência, porque isso já aconteceu no passado, quando o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então pode ser que, se havendo isso, né, volte a acontecer esse fator. De qualquer forma, nós compramos quando as coisas estavam bem lá embaixo. Aliás, eu quase diria assim, cansamos de comprar, mas eu nunca canso de comprar. Se mantiver nesses patamares mais elevados, a gente só faz a compra regular, analisando o momento em que nós vamos acabar entendendo que aquelas ações acabam mudando de preço, e aí sim nós fazemos compras mais consistentes. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.